Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos em Lamentações de Jeremias, tá? Esse livro que foi dividido em alguns capítulos, né? Ele tem 5 lamentos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, com 22 versículos cada. E esse capítulo 2, ele traz o título, na Bíblia que eu estou lendo, na versão do Shed, As tristezas de Sião provêm do Senhor, né? Eu quero que você perceba que o povo de Deus, ele é denominado na Bíblia Sagrada por vários nomes. Então, quando você ouve Jacó, Judá, Israel, Sião, são nomes diferentes para o mesmo povo de Deus, tá? E aí agora a gente vai ter, né, um relato, tá, do que sofreu o povo, e tudo isso por conta da ira do Senhor, por eles terem violado as leis morais do Senhor. Vamos à leitura? Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. É importante também a gente lembrar, né, que são hinos fúnebres, tá? É uma forma literária, né, que o povo hebreu tinha. Verso 2: Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos, deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Quero que você perceba, né, que o verso 7, ele diz: rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário, né? O templo era o lugar que Deus se fazia presente para com o povo, né? E eles violaram tanto as leis morais de Deus que o Senhor acabou, por fim, detestando o seu santuário e acabou permitindo a destruição total do templo naquele período ali de que Nabucodonosor levou conquistado o povo. Verso 8: Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma.
Então toda a governança do povo de Deus foi quebrado, né? Foi retirado, né? Eles viraram vassalos de Nabucodonosor, dos caldeus, né? Viraram escravos novamente, né? Verso 10. Sentados em terra, se acham silenciosos, os anciões da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingindo-os de cicílio. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Aqui tem uma curiosidade, né? Em 70 anos depois de Cristo, quando novamente o templo é destruído, né? Ele foi destruído por 2 vezes, e aí o imperador Vespasiano de Roma fez uma moeda para celebrar a derrota da Judéia, né? Onde figurava uma palmeira, o símbolo da Judéia, e uma mulher sentada no chão com a cabeça nas mãos para representar a Jerusalém. O povo havia sido forte, mas quando ele foi destruído, ele trouxe espanto para toda a terra, né? Verso 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Verso 14, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas. A gente viu lá em Jeremias, né, que o profeta Jeremias levantava de madrugada e anunciava o pecado do povo. Aí vinham os outros profetas e diziam que ele estava mentindo, né? Então, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade, né? A profecia, a revelação é para que o povo se arrependa, para que o povo se constranja diante de Deus e peça perdão dos seus pecados, né? E não foi isso que aconteceu, né? Verso 15, todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-la e vimo-la. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, verso 19, né? Que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta, né? Este versículo 20, gente, ele
ele mostra para nós que em 586 a.C., lá no capítulo de Jeremias, capítulo 19, verso 9, tá? Eles fizeram um pecado terrível, eles violaram a lei de não matar, eles violaram a lei, a ordem moral de Deus. No cerco de Jerusalém, comeram seus próprios filhos, eles praticaram canibalismo, tá? E também violaram a ordem da aliança divina. Os sacerdotes e os profetas estavam cometendo homicídio dentro do próprio santuário. Foi o pecado nacional, gente, que fez com que Deus permitisse estes sacrilégios lá na destruição do templo, tá? Foi por conta dessa violação do 6º mandamento, não matar, tá? Isso levantou a ira do Senhor, né, contra todo o povo, né? Verso 21, jazem por toda a terra, pelas ruas, o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os matastes no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse aqueles do meu carinho, ou os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Então está diante de nós esse lamento, né, pela destruição da cidade de Jerusalém, seus muros, seu templo, todo o povo, né, de Deus, né? E aí no texto, a gente viu aqui no versículo no verso 3, né, a gente viu a palavra força, que é chifre, né, simbolizando todo o poder, a coragem, né, e tudo isso foi aplicado aos seus reis, aos seus guerreiros, lhe foi tirado, lhe foi cortado, perderam o direito de governar o povo porque governaram mal, né? Quando o templo é destruído, então não se fazia mais os sacrifícios para a remissão dos pecados. Deus estava em total silêncio para com o povo depois dele ter sido conquistado, né? E aí fica um alerta para nós, né? Algumas ou uma lição que a gente pode tirar daqui para nós é que o juízo de Deus contra os que pertenciam à velha aliança, que era o seu povo denominado, escolhido, separado, ensinado, instruído, né? O que tirar para nós que somos da nova aliança hoje, né? A Bíblia nos considera como o povo da nova aliança, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, né? Nós que cremos em Jesus Cristo, né, que formamos então essa nova aliança. Então a gente deve tomar cuidado para não se repetir esses erros dos israelitas, né? Porque olha só, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, né, o que aconteceu ali com o povo da velha aliança? Primeiro, aconteceu um julgamento, veio juízo sobre eles, né? Quem julgou? O Senhor Deus Todo-Poderoso, que conhece o profundo e o escondido do coração de cada ser humano. Como é que ele julgou? Como que foi esse julgamento, né? Foi com retidão rigorosa. Mas não foi sem aviso. Ele preveniu e ele avisou seu povo por muitos anos, né? Desde o momento em que ele deu a lei para Moisés, ele usava os profetas para prevenir e para avisar o povo. E aí até que o dia que o juízo chegou, mas o povo não foi tomado de assalto. O povo estava avisado. O problema do povo é que o povo tinha um coração duro.
um coração de dura cerviz. O povo se deixou contaminar, né? E o maior pecado deles foi terem cometido aqui canibalismo, terem assassinado, terem matado, né? Violaram a lei né? Eles eram rigorosos na lei do descanso, mas a lei a desonra dos pais, de matar, de adulterar. O segundo mandamento, que é fazer idolatria e prostrar diante da imagem de escultura, adorar a criatura ao invés do Criador, né? E são pecados que levaram Deus a esse juízo tão terrível. Quando a gente lê no texto, a gente fica, meu Deus, né? Deus derramou a sua taça de ira sobre a nação de Israel, né? Então, a violação deles foi terrível e por isso eles viveram todo essa tragédia, né? Porque é uma tragédia. E aí, eu quero terminar o devocional de hoje lendo para você um texto da Nova Aliança para trazer um alerta para o nosso coração, tá? Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 2, diz o seguinte, olha, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, ó mulher, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, queridos, está aí o texto da Nova Aliança, Romanos, o apóstolo Paulo, chamando a atenção, né? Para que a gente não fique como aquele povo, o povo que era considerado o povo de Deus. Que a gente entenda que nós também temos a lei moral de Deus para cumprir. Nós também temos a lei do Senhor para cumprir. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por este alerta precioso da Tua palavra para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir, nos ajuda, Senhor Deus, a observar as Tuas ordenanças, os Teus mandamentos, a Tua lei moral, aquilo que nos direciona para viver uma vida na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Deus querido, assim como no texto, no versículo 20, a gente percebe, Deus, a Tua fala, que é preciso vigiar, é preciso ser vigilante, é preciso orar, é preciso estar atento, né? Atento a todo tipo de qualquer violação nas nossas vidas, Pai. Então nos ajuda hoje, Senhor, tem misericórdia de nós no dia de hoje. Hoje é domingo, hoje é o dia de cultuar, é o dia de adorar o Senhor, é o dia de se render, ó Pai, é um dia quando nós te adoramos em comunidade, Pai, na nossa comunidade de fé. Nós cantamos, louvamos, ouvimos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a receber o confronto da Tua palavra em nosso coração e acertar o passo, acertar o caminho, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, Deus. Limpa o nosso coração
Nos ajuda a ser pessoas, homens e mulheres melhores, Pai. Para a glória do Teu nome, Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Paizinho querido, eu oro a Ti pela pessoa que me ouve, Pai, por esse amigo, por essa amiga que ouve, Deus, esse devocional de hoje, que coloca a sua vida no Teu altar. Deus, eu não sei do que ela precisa, mas o Senhor sabe. Então traga a existência na vida dessa pessoa, Teu socorro, Tua quietude, Tua paz, Teu consolo, Teu conforto, Pai. Traz libertação, Deus. Paizinho querido, que o Senhor esteja presente na vida desta pessoa no dia de hoje, Pai. Que a Tua voz seja ouvida, que a Tua voz seja, Pai querido, guardada, Pai, como diz o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda, Deus, nesse dia. Nos ajuda nesse dia a fazer a Tua vontade. Nos ajuda nesse dia, Pai, a alegrar o Teu coração. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece, nos encoraja. Pai querido, nos dê ousadia para que possamos, Pai, multiplicar a Tua palavra a todo aquele que não conhece. Paizinho querido, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Tenha um dia abençoado, para a glória do Senhor.